Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, nossos colaboradores daqui de Curitiba, todo o pessoal nosso das regionais, dos nossos escritórios que estão nos assistindo. É uma alegria poder estar aqui com vocês hoje. Acabamos de sair da reunião do Conselho, nossa reunião mensal, diversos assuntos importantes tratados. E até tem um que eu vou deixar para o presidente Piana dar a notícia para os nossos colaboradores aqui. Né, presidente? Vamos aproveitar. O senhor já dá a notícia. Nós estamos aqui com o nosso presidente do Conselho, nosso vice-governador Darcy Piana, com o diretor de Administração e Finanças do Sebrae Nacional, Eduardo Diogo, que vai ter um tempinho para conversar conosco agora. O Guto é chefe de gabinete do presidente Melles, está conosco também aqui. O Júlio Gava e eu, Ercílio, nosso conselheiro, está aqui conosco também. Seja bem-vindo, Ercílio. Nós vamos ter um tempinho para conversar, principalmente com o Eduardo Diogo. Ele quer ouvir um pouquinho os nossos colaboradores, sobre as nossas ações, sobre como nós estamos trabalhando, para ver em cima do que o Sebrae Nacional está fazendo, de propostas de mudanças, de propostas de trabalhar de uma forma mais integrada com todos os estados, como que nós podemos estar levando também para ele sugestão desses temas. Essa agenda, ela é uma agenda de 2 dias, né? Não ficaremos aqui no auditório 2 dias, então fiquem tranquilos, né? A nossa agenda é até às 3 da tarde aqui no auditório e na vídeo podendo conversar um pouquinho. Depois nós temos toda uma agenda, hoje e amanhã, onde que eles terão oportunidade de estar conhecendo. Esqueci de falar, temos também aqui a Renata é chefe de gabinete do Eduardo Diogo, a Denise, que é assessora do Diogo, e o Mihar, que é também assessor do Diogo, que está aqui conosco. Então, uma equipe do Sebrae Nacional que está aqui entre hoje à tarde e amanhã o dia todo, vão estar conhecendo algumas das ações, das nossas propostas, das nossas unidades, do trabalho que nós estamos fazendo aqui no Paraná, também para entender um pouquinho o funcionamento do nosso Estado. Então, agradeço a presença de todos, teremos aí um tempinho agora muito bom para podermos conversar. Antes de passar para o Eduardo Diogo, eu quero convidar o presidente Piana, para o nosso vice-governador, mas eu sempre falo para ele que eu só consigo chamar ele de presidente. Nós estávamos no evento sábado e eu cumprimentei nas autoridades o nosso presidente Piana. O pessoal ficou me olhando, porque ele estava como governador em exercício, inclusive. Mas, presidente Piana, é uma alegria recebê-lo aqui hoje. Saímos da reunião do Conselho e está aqui os nossos colaboradores de Curitiba e todos os nossos colaboradores do interior estão nos acompanhando. O senhor vai participar, tem uma agenda daqui a pouco, ele vai participar do início dessa conversa e depois ele vai precisar sair. Então, presidente. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o nosso Eduardo Diogo, o Guto, que está aqui, com os demais companheiros do Sebrae Nacional que nos honram com a sua presença aqui. E já que o Vitor me deu a missão, ele acho que ficou com vergonha de dizer para vocês que foi aprovado o aumento do salário de vocês. Quer dizer, o Conselho queria dar o dobro do que ele pediu. Se não deu mais é porque ele pediu só isso. Brincadeiras à parte, na verdade foi aprovado o aumento dentro do possível, dentro daquilo que é viável, dentro das regras que estão aí no mercado hoje, mas de qualquer maneira é uma contribuição que vai ajudar a todos. Eu quero ser muito breve e dizer para vocês de que o Eduardo está aqui não para fiscalizar aquilo que a gente faz. Eu tenho dito, vocês todos sabem, da qualidade dos serviços do Sebrae no Paraná, que é o que nos compete falar. Não me interessa aqui nesse momento falar do Sebrae Nacional, e sim falar do nosso Sebrae do Paraná,
da qualidade dos serviços que é feito. E eu falo com a maior franqueza do mundo, porque eu sou presidente da Federação do Comércio, hoje estou no governo por consequência, mas é o grande parceiro que a Federação do Comércio tem com todos esses programas que nós temos desenvolvido em conjunto no Estado do Paraná. Então, eu sempre tenho dito e vou repetir aqui na frente do Eduardo. Por que nós, do Sistema S, do SENAC, do SESC, do SENAI, do SESI, do SESCOP, do SENAR, do SENAT, SEST, etc., precisamos nos preocupar com uma entidade ou fazer a mesma coisa que o SEBRAE faz lá nas nossas entidades, gastando de novo, fazendo a mesma coisa. Então, o que a gente faz? Uma parceria com o SEBRAE, não gastamos lá, passamos esses recursos para o SEBRAE e o SEBRAE faz em conjunto. Ou seja, trabalhamos como se fossem irmãos no Paraná inteiro, com todas as entidades, não falo só da Federação do Comércio, mas todas as outras que aqui não estão, mas que todos têm parcerias com o SEBRAE. Então, aqui dentro do SEBRAE, nós temos a maioria do Sistema S no Conselho, e essa integração funciona muito bem, maravilhosamente bem. Temos designações a nível nacional de programas que estão dentro das características que a gente tem que fazer, e é fundamental que a gente faça um alinhamento dessas parcerias que existem entre o nacional e as nossas unidades espalhadas por esse país, que essa integração que vai sair depois dessas visitas que o Eduardo está fazendo no Brasil inteiro, eu tenho certeza que nós vamos sair ganhando, todo o Brasil vai sair ganhando em função dos ajustes que são necessários, porque nem todos os estados são iguais a nós e nem todos os estados são diferentes da gente. São coisas que são de economias regionais que são diferenciadas de um estado para outro, de uma região para outra, porque esse país é muito grande. Então, é importante a gente afinar esse relacionamento da nossa central com as nossas unidades para que a gente possa produzir mais e melhor e principalmente integrados em benefício do nosso país, obviamente do nosso estado. Então, eu acho que vocês têm aqui uma oportunidade ímpar de uma discussão franca, aberta, desses 2 dias, para discutir os programas que nós fazemos aqui, como é que nós fazemos, de que jeito a gente faz, do nosso jeitão paranaense, mas que tem sido muito bem aceito no estado do Paraná e tem um respeito extraordinário, então a gente não tem medo de mostrar aquilo que a gente faz, meu caro Eduardo, muito pelo contrário. Com muito orgulho a gente vai mostrar o que a gente faz, se a gente puder estar ajudando como um todo, ótimo, senão a gente vai aprender, porque sempre que a gente senta numa mesa para discutir conjunto de ideias, a gente sai aprendendo. Então, acho que a gente pode aprender muito também com o que vai ser apresentado, vai ser discutido aqui nesses 2 dias em parceria com o nosso SEBRAE Nacional. Então, mais uma vez aí, eu agradeço a vinda do pessoal de Brasília para cá e que a gente possa tirar proveito, porque é a nossa missão aqui no Paraná. Muito obrigado a todos e sucesso nesses 2 dias de trabalho. Bom, vamos lá. Antes de passar para o Eduardo, eu só vou quebrar um pouco esse negócio que eu quero começar pedindo para os nossos gerentes que estão aí na terceira fila que venham aqui para frente, as meninas, o Maurício, Joilson, Aguinaldo, venham mais para frente aqui. Aí o Eduardo, tem mais algum gerente perdido aí no meio? Quem está lá? Fabiola, Rolim, já venham aqui na frente. Já que o pessoal ficou escondido lá no final do auditório, vamos trazer os gerentes aqui para frente, então. Agora vocês podem descer que sobrou cadeira. Eu pedi para os gerentes ficarem aqui, Eduardo, que na tua conversa fica mais próximo até, principalmente com os gerentes. São eles que vão ter oportunidade de hoje à tarde e amanhã também
estarem fazendo as apresentações das unidades, das ações que nós estamos fazendo aqui. Então você já começa conhecendo. Então vamos lá. Eduardo, fica à vontade agora. Você pode falar daí mesmo. Para facilitar, pode falar daí mesmo. Vitor, então, com sua autorização, quero só, o nosso governador está saindo, expressar primeiro a gratidão pela acolhida. Obrigado, governador Piana. Um grande abraço. Bom, muito boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Não tem perigo do segundo não ser mais forte, viu, Vitor? Não há possibilidade. Bom, quero reiterar o agradecimento que eu fiz aqui na saída do nosso presidente e vice-governador da Piana. Agradecer a acolhida, Vitor, sua, do Gava e do Júlio. Agradecer não só a acolhida, mas como, obviamente, também o espaço aberto, tanto na reunião do Conselho que tivemos hoje, todas as agendas que foram programadas. A gente está aqui, além do Merrara, da Denise e a Renata, para quem não conhece, vira aí, Renata, para o pessoal poder te conhecer, para quem não conhece. A Renata é a nossa chefe de gabinete na DAF, okay, do Nacional, na Diretoria de Administração e Finanças, então, por favor, aperreiem ela. Para quem não sabe o que é aperrear, é perturbar, ok? Então, perturbem ela bastante, para que as ações sejam cada vez mais céleres. E aqui do meu lado está o Guto, que é o chefe de gabinete do nosso presidente Carlos Melles, que dispensa comentários. Eu tenho certeza que todos vocês são bastante familiarizados, pelo menos com dois, né, Vitor? Dos nomes dos diretores do SEBRAE que assumiram no dia 17 de abril. Né? Nosso presidente Carlos Melles tem uma amplíssima história na defesa, né, da pauta do micro e do pequeno empreendedor nesse país, 24 anos no Congresso, ex-ministro, teve à frente, liderando e participando de todos esses movimentos no Congresso que tiveram o nosso público-alvo do SEBRAE, né, também lá como sendo um momento de maior atenção naquele específico momento. E o Bruno Quick, vocês também conhecem, porque é uma pessoa que tem anos e anos de casa, e aí a pessoa que veio de fora fui eu. Então, a tendência, obviamente, é que todo o corpo da casa tenha um conhecimento muito mais dos outros dois diretores do que com relação a mim. Isso também, Vitor, é um dos motivos que a gente está fazendo essa rodada, né? Para poder a gente, acima de tudo, a pauta principal dessa nossa visita, que é uma decisão de direção nacional, para que a gente pudesse fazer isso, é da gente poder escutar os colaboradores, escutar de diversas maneiras. A gente ter essa oportunidade de ter uma conversa, e eu acho que o presidente Piana foi extremamente feliz quando ele usou um substantivo e 2 adjetivos. Ele falou sobre integração, e isso aqui é fundamental para a gente, ter cada vez mais essa atuação em rede e de modo integrado, e ele usou 2 adjetivos falando de uma conversa franca e aberta, correto, Guto? Então, é isso aí. É simples desse modo, e é isso que a gente quer. E aí a gente começa com uma rodada, que o Vitor vai nos orientar aqui exatamente como é que a gente vai fazer. A gente tem uns limitantes de toda a nossa agenda, então o Vitor nos orienta aqui como é que será. Mas antes de fazer essa rodada, e aí, ao final, tanto o Guto como eu ficamos aqui à disposição para poder fazer os comentários acerca do que vocês trouxerem de assuntos, como qualquer outra pauta. Essa rodada, eu reitero, ela é franca, aberta, livre, sem qualquer tipo de assunto que seja restrito. Mas, antes de passar essa rodada, me permita, por gentileza, só ressaltar aqui a presença, Ercílio. O Ercílio, além de ser uma liderança aqui do Paraná, é também uma liderança nacional, né, nosso conselheiro no SEBRAE Nacional, no CDN. Então, Ercílio, ressaltar aqui a sua presença, muito obrigado. Certo? E nosso abraço grande, certo? A cadeira já foi tirada ali, senão eu ia pedir para a gente, pode botar para cá, Ercílio, por favor, se una a gente, por gentileza. Se una aqui a gente, para você nos orientar aqui também com a sua sabedoria. Por favor, Ercílio. Se una aqui a gente, por favor. Obrigado.
Bom, feito isso, Vitor, nos oriente, por favor. Antes só, se me permite, Eduardo, eu queria passar para o Guto, para ele dar a mensagem introdutória dele, né, de uma forma rápida e também antes da gente começar a fazer o bate-papo. Obrigado, Vitor. Boa tarde a todos. Pode falar o teu nome, porque a gente só chama de Guto, mas o nome dele é outro, viu? É Márcio Augusto Montella, por isso Guto. Colocaram na plaquinha na reunião do conselho lá, Márcio Montella. Eu falei, quem que é esse cara? Ninguém sabe quem é. É bom. Gente, é um grande prazer estar aqui. Obrigado, Vitor, Gava, Júlio, Ercílio. Prazer revê-los. Como o Eduardo falou, uma decisão da diretoria executiva, do qual o Eduardo faz parte, como ele bem disse, que hoje tem um mix na diretoria de pessoas do SEBRAE, e o Eduardo de fora, e eu também vim de fora, e um grande prazer estar acompanhando ele, que é uma pessoa que a gente tem uma afinidade profissional muito boa, a gente pensa muito parecido, e eu acho importante esse mix para o SEBRAE. Estamos aqui há 3 meses, vivendo uma experiência muito bacana, e como o presidente falou, que isso é um aprendizado para todos nós, um aprendizado para a gente que está tendo a oportunidade de participar junto com vocês. Vocês, estados, que são os verdadeiros protagonistas do SEBRAE, né? A gente, no SEBRAE Nacional, está aqui só para orquestrar, para ajudar na estratégia, mas o protagonismo é 100% de vocês. E a gente quer isso cada vez mais. Também é um objetivo da diretoria, estar o SEBRAE integrado em rede, os sistemas funcionando, as informações, todo mundo ter acesso às mesmas informações, todo mundo seguir a mesma estratégia e a gente caminhar junto aí durante esses anos. Então, muito obrigado, um grande prazer estar aqui, fazendo parte desse debate. Obrigado, Guto. Eu vou passar para o Júlio, dar a mensagem dele também. Boa tarde a todos. Hoje é um dia feliz, viu? Estamos recebendo o diretor aqui, os chefes de gabinete, né? Então, é para ser uma reunião descontraída, né? De alinhamento nacional. É muito bacana, né? Tá recebendo aqui o diretor, o chefe de gabinete, o diretor Eduardo. E para que a gente se mantenha alinhado às informações nacionais, aquilo que está se passando, né? E entender a mensagem da nova diretoria. Não é isso, Eduardo? É isso aí, Victor. Obrigado, Júlio. Gava. Tá bom, eu vou falar pouquinho. Você foi o pessoal da técnica lá, acho que deu uma... Foi o Júnior. Foi o Júnior, né? Boa tarde, gente. Legal, eu vejo assim, né, dar as boas-vindas para o Eduardo, né, para o Guto, para a Renata, para a Denise também, para o Omehara, tá ali, ó, escondidinho também, da equipe do Nacional, registrando tudo e filmando a todos aqui, né? Mas é muito bom recebê-los aqui. Eu acho que é importantíssima, né, essa oportunidade que nós estamos tendo. E o objetivo dessa conversa aqui, numa maneira muito informal, é que vocês realmente possam fazer as perguntas que... Pô, mas eu vi isso hoje lá no jornal. Como é que o SEBRAE Nacional está se posicionando em relação a isso? Enfim, é essa conversa aberta e direta, e é esse o objetivo desse tempo de qualidade que a gente quer ter aqui com vocês. Então, sintam-se à vontade, sejam bem-vindos mais uma vez, e que vocês possam, né, fazer essas perguntas, né, que, por acaso, têm tirado o sono de um ou de outro. Enfim, não sei se tem todas as respostas, mas a ideia é conversar, debater e clarear. Obrigado. Obrigado, Gava. Ercílio, tirei o café da tua boca agora. Boa tarde a todos. Eu fico muito feliz, depois de muitos anos, uma nova diretoria do SEBRAE que quer ouvir-nos, né? Porque fazia bastante tempo que a gente tinha perdido esse contato SEBRAE estadual com o nacional, e menos talvez até aqui no Paraná, porque o Vitor, estando lá na base, e sempre manteve essa conversação, mas outros estados estavam praticamente abandonados. E quando foi para fazer a mudança da diretoria, nós até comentávamos lá,
Até que, enfim, nós temos uma diretoria toda ela voltada para a microempresa, né? O Meles já estava na frente parlamentar, o Eduardo já dirigiu uma entidade de representação, e principalmente dos jovens, que são pessoas mais dedicadas, né, ao diálogo. Então, nós estamos muito felizes e esperamos que a gente possa realmente reinventar o SEBRAE, como fizemos em 99, agora mais uma vez, e eu espero estar aí na próxima reinvenção daqui a uns 20 anos. Muito obrigado a todos e boa sorte aí. Eu acho que o caminho é esse, Eduardo. Meus parabéns aí a vocês. Muito bem, Hercílio. E nós todos aqui também esperamos estar na próxima reinvenção, né? Nós vamos abrir, o Eduardo quer trabalhar aqui dessa forma, a gente vai abrir para perguntas, então eu vou precisar só que você passe o microfone daí. A pessoa que fizer, como disse o Júlio, apesar de estarmos todos aqui sentados formalmente de gravata, é informal, vamos conversar, a ideia é essa mesmo. A pessoa que for fazer a pergunta, levanta, diga o seu nome, qual é a unidade que trabalha e começa com as perguntas. Mas eu queria começar, Eduardo, em cima, se você me permite, em cima dessa fala do Hercílio, já para a gente começar a esquentar. Muita notícia a gente tem ouvido nos jornais da vida sobre o Sistema S, né? Então, cortes de recursos que vêm desde o ano passado, com proposta do governo. Esses dias saiu uma proposta de um projeto-lei de um deputado de Santa Catarina, já dizendo os percentuais de corte de cada S. Tem essa proposta do imposto único, né, que tem um outro nome aí, também de jogar todo mundo lá para dentro. Hoje saiu essa notícia no Valor Econômico, para quem não viu ainda não se assuste, mas que a 5ª região do TRF autorizando a suspensão das contribuições para o Sistema S. Então, seria importante para a gente começar o aquecimento aqui, você falar um pouquinho sobre isso. E eu acho que já pode entrar sobre essa questão do acordo do SEBRAE com o governo federal, que a gente também tem trazido as notícias, as informações aqui, sobre o acordo que o SEBRAE tem feito, da gente ter um alinhamento mais forte com o governo federal, termos ações específicas para serem trabalhadas com o governo, mas é importante falar um pouquinho para a nossa equipe, até para tirar um pouco o medo do que é esse alinhamento, né, e entenderem um pouco mais isso. Podemos começar por aí o aquecimento, e aí o pessoal já tem gente com o microfone na mão aí. O que você prefere? Podemos abrir mais algumas. Então, vamos lá. Maurício. Boa tarde, doutor Eduardo. Sou Maurício, gerente jurídico do SEBRAE Paraná. Boa tarde, pessoal. Antes de ser um diretor de administração e finanças, o doutor é um jurista por formação, advogado por formação, correto? E, por conta disso, certamente é um profundo conhecedor dos órgãos de controle. Todos nós temos que ter esse conhecimento básico, né? Qual que é a sua visão, o seu entendimento acerca da autonomia dos serviços sociais autônomos? O que eu quero dizer com isso? Até que ponto é benéfico o SEBRAE atuar de forma independente, isolada, de outros S's, ou em conjunto? Existem prós e contras, obviamente. O pró é que nós ganhamos velocidade, porque o SEBRAE é uma entidade mais dinâmica, certamente, do que muitas entidades do S. Porém, nós ficamos, de certa forma, frágeis, vulneráveis, porque estaremos sozinhos diante de alguma manifestação dos órgãos de controle. Então, como que é essa sua visão? Pensando, por exemplo, a necessidade que nós temos de atualização do regulamento de licitações, que teve uma aprovação de um inciso novo no CDN, certo? Ou uma análise. Então, qual que é a sua visão? Porque, de novo, de um lado estamos adiantando, estamos agilizando, e de outro estamos tomando iniciativa, estando talvez sozinhos nessa jornada. E essa pergunta que eu fiz é frente ao momento social, político, econômico que estamos vivendo, a intenção de corte de recursos do Sistema S. Então, até que ponto é bom o SEBRAE estar sozinho,
Ou até que ponto o SEBRAE precisa estar junto com outras entidades? Obrigado. Obrigado, Maurício. Quem está na vez? Ó, o aquecimento está devagar. Você quer responder essas? Pessoal, todo mundo pode falar, mas desde que seja um de cada vez. Assim não dá, porque assim fica muito, não, Vitor? Não, assim ninguém vai perder entender. aqui no controle. Entendeu? Por gentileza. Vamos pegar alguém aí, por favor, vamos ter a oportunidade de escutar alguém que está aí no meio que a gente não está escutando agora. Dizem, né, que um dos maiores receios que todos nós seres humanos têm é primeiro com a altura e depois de falar em público. Né? Então é o momento da gente poder tentar, de algum modo, superar todos esses. Alguém quer fazer algum comentário ali, por favor? Quem é o João? Eu, João. Está escuro aí. Tá escuro, ainda mais eu que sou moreninho, né? Júnior, Não dá pra nem ver. acende uma luz na plateia. Vamos lá. É a Não, vida. não. Oi, Eduardo, meu nome é João, trabalho aqui na unidade de inovação em produtos do SEBRAE e gostaria de ter a tua visão, a visão da diretoria do Nacional. Assim, nós tivemos uma mudança na dinâmica de negócios muito grande assim, nos últimos 10, 15 anos, né? E a infraestrutura do SEBRAE, na infraestrutura física do SEBRAE, talvez assim, ainda aqui no Paraná a gente tem uma estrutura muito boa, mas em outros estados assim ainda tá longe. Não acompanhou essa mudança dessa nova dinâmica de negócios, essa nova dinâmica dos empreendedores, o comportamento das pessoas. Tem alguma, como é que você vê isso e tem alguma coisa prevista assim para a gente poder fazer uma renovação na infraestrutura do SEBRAE Brasil afora? João, quando você fala em infraestrutura, só para a gente poder entender, você está se referindo exatamente o quê? Infraestrutura ampliado, física. restrito? Infraestrutura física, prédios, unidades, tudo assim que está relacionado à parte física da instituição. Então, tenho mais uma pergunta aqui. Ô, Maurício. Mais o Maurício. É o outro Maurício mais agora. o Maurício, como um bom jurista, tá certo? E ele me provocou nessa brincadeira, eu vou falar. Ele conhece que o lema da Suprema Corte Americana é: ninguém fala duas vezes antes que todo mundo fale uma vez. Então, diante disso, Maurício vai ceder o espaço dele para alguma outra pessoa. E aí, dentro desse contexto, eu vou fazer aqui umas rápidas abordagens então, dos três, enquanto todo mundo se inspira um pouco mais, né, Vitor? E aí o Guto pode, por exemplo, dentre outras coisas que ele vai comentar, a parte do acordo de resultados. Eu juro que eu preferia escutar 99% do tempo vocês, juro por Deus, do que a gente falar mais aqui. Então, eu gostaria realmente que a gente pudesse escutar. Então, eu vou tentar ser muito sintético para poder a gente fazer uma nova rodada. Né? A questão que o Vitor comentou dos cortes no sistema, eu acho que a gente deve ter uma tranquilidade muito grande com relação a isso. É óbvio que o sistema S, de um modo em geral, tem gordura. É óbvio que o SEBRAE tem gordura. Certo? Eu brinco lá no SEBRAE Nacional que o SEBRAE tem a gordura de um lutador de sumô depois de um mês hibernando na Sibéria. E é verdade. Quer a gente queira entender, admitir ou não, tem muita gordura sim. Então, todas as iniciativas que vão ao encontro da gente poder refletir um pouco mais do que a gente pode melhorar, eu, particularmente, como princípio, como valor, entendo que são positivas. Então, não tenho qualquer receio com relação a essa questão de eventuais cortes que o Sistema S venha a ter. Eu me preocupo com isso que o Vitor comentou aqui, de decisões judiciais. Isso eu acho complicadíssimo, né? Porque aí você começa a ter repingado, e aí já entrando também um pouco do que o Maurício perguntou, no Brasil inteiro, decisões. Lá no caso, é a decisão de uma turma do TRF da 5ª região, é a 4ª turma. Então, na hora que você começar a ter isso no Brasil, Vitor, isso é uma ameaça grande ao sistema. Que a empresa A consegue, a empresa B não consegue, e como o Maurício sabe, né, o ponto de vista do arcabouço jurídico, de uma maneira em geral, a gente tem três frentes. Né, a jurisprudência, as decisões dos tribunais, a doutrina, o que está posto nos livros, e a legislação. Então, quando a jurisprudência vai começando a dar mais musculatura,
para esse tipo de decisão começar a pipocar do Brasil inteiro, isso é um problema muito grande para a gente, né? O nosso entendimento com o governo federal, com o Ministério da Economia, notadamente, obviamente, dentro do braço do governo federal, o Ministério da Economia é o nosso órgão de maior interface, por meio da CEPEC, que é a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, que é muito bem liderada pelo secretário especial Carlos da Costa, que é uma pessoa extremamente competente, habilidosa e que tem conduzido tudo isso com maestria. A gente tem discutido o acordo de resultados que o Guto vai falar e pode falar muito melhor do que eu sobre essa pauta também, dentre outras. Então, o que eu digo é o seguinte, Vitor, se a gente vai caminhar para um corte de 24%, que é uma coisa que é também falada, um escalonamento, 10, 7, 7, ou 8, 8 e 8, a gente vai num prazo que a gente ainda não consegue dizer qual é, a gente vai saber, né? Existem outras possibilidades de se criar um grande conselho que possa congregar todas as entidades do Sistema S e o governo federal também, ali administrar, sendo o líder e o presidente desse conselho, administrar os recursos, né, Gaba, ao invés de ser efetivamente suprimido do sistema. Então, acho que existem uma série de possibilidades. Isso hoje não está definido, né? Quem disser que está definido, né, eu entendo que não está falando com a plena e total propriedade. Por quê? Porque são muitos atores, né, que efetivamente são impactados. Isso está em discussão, mas eu diria que já esteve mais longe, né, Vitor? E vai dentro de um grande momento de conscientização de todos nós, né? Eu brinco no Sebrae, quando a gente começou, mas brinco de maneira muito séria, que a gente começou a desenvolver no Sebrae a cultura do amar. O amar, que é fazer as coisas com alegria, com base na meritocracia, com muita austeridade, mas com foco em resultados. Então, AMAR, o amar. E, dentro desse contexto, a ideia também do Sebrae Coin, que é a gente pegar o faturamento do público-alvo do Sebrae e dividir, né, pelo número de, efetivamente, que é o nosso público-alvo, a razão nossa de existir, 15,5 milhões de micro e pequenos empresários no Brasil, a gente dá R$141 mil por mês, ou por ano. Então, significa, qualquer ação que a gente for desenvolver, vamos nós refletirmos e pensarmos. Se é uma ação de 1.400.000 ou 1.410.000, isso significa que o nosso público-alvo vai levar uma década para faturar, não é lucrar, para faturar aquele valor. Isso vai impactá-los? Vai mudar realmente a realidade? O que é que está contribuindo no sentido da gente impactar a vida da nossa razão de existir? Então, são instrumentos como esse, simples, que a gente vai criando no cotidiano, para a gente tomar uma consciência maior da nossa realidade, do nosso dever, para que a gente possa tomar decisões que sejam cada vez mais devidas, apropriadas. E aí, quando o Vitor fala dessa questão do eventual alguma restrição nos recursos do sistema, eu entendo também que é um grande momento de tomada de consciência de nós todos, né? Coletiva. Então, assim, uma das coisas que o Marcelo comentou sobre a atuação do Sebrae, né, em conjunto, eu não tenho uma opinião 100% formada sobre isso. Eu entendo que existem pontos positivos e pontos negativos e a gente está discutindo tudo isso, mas eu entendo as especificidades de cada um dos sistemas S. E entendo, dentre todos, o Sebrae é aquele que é o mais plural, que ele tem uma bênção e uma peculiaridade de conter nos seus conselhos de desenvolvimento estaduais e no seu Conselho de Desenvolvimento Nacional, que o Ercílio representa um dos 15 membros do Conselho Nacional, além, obviamente, aqui do Conselho do Espírito Santo, ou do Paraná, a gente tem uma pluralidade que nenhuma outra instituição nesse país tem. Não tem. Então, quando Vitor, que você vai encontrar um outro órgão que reúna as pessoas e as entidades que vocês acabaram agora aqui de reunir? Não tem, né, Júlio? Não tem. Então, acho que o Sebrae ele sai à frente por essa peculiaridade. Uma das coisas, eu aproveito, que me incomoda do ponto de vista jurídico do Sebrae, e aí vai aquela questão, que a gente quer cada vez mais que os acordes sejam dados pelo Sebrae Nacional e a grande melodia, a excelência, né, seja tocada essa melodia pelos Sebraes estaduais. Cada vez mais a gente está fora. O termo chulo a carne de pescoço deixa para o nacional e deixa os Sebraes estaduais robustos para poder a gente, né, encantar o nosso público-alvo. E dentro desse contexto, uma das coisas que me incomoda são jurídicos de diversos estados brasileiros, Vitor, tendo entendimentos diferentes sobre o mesmo assunto. Isso enfraquece o sistema. Isso enfraquece o sistema. Porque o entendimento você vai buscar naquele arcabouço jurídico, principalmente naquelas 3 frentes que eu falei, você vai buscar o entendimento que a gente, né,
a gente considera que seja mais apropriado. Mas se o SEBRAE do Paraná entende um assunto e tem uma determinada conduta naquela pauta, e o SEBRAE de São Paulo tem outra completamente diferente, quem sai perdendo somos nós. Então, o jurídico é uma das coisas que eu entendo que deve ser uma linha mestra mais para o sistema inteiro, né? E o João falou aí da inovação. João, dentro dessa recente visita, além da pauta da inovação, que você falou das estruturas físicas, na inovação a gente tem que fazer a todo dia, né? Inovação, criatividade. Inclusive, vocês sabem, Einstein dizia, né, que a criatividade ela é infinitamente maior do que o conhecimento. Por uma razão muito simples. O conhecimento, por maior que ele seja, ele sempre será limitado, ele sempre será de um determinado tamanho. Quando a imaginação ela é absolutamente restrita, não há limite para a imaginação. O problema é que a gente, quando vai crescendo e virando adulto, a gente vai perdendo um pouco da criatividade que a gente tinha em outrora, quando éramos crianças. Mas, se Deus quiser, a gente vai o tempo todo provocando, né, Júlio, para ver se a gente consegue ser um pouco mais criativo. Mas as estruturas físicas, e a infraestrutura física, João, por onde eu passei até hoje, certo? Minas, nesses cursos 90 dias, né? Minas, Espírito Santo, agora aqui no Paraná, Santa Catarina, o SEBRAE do Ceará, esses por onde eu passei, por onde eu conheço, eu me deparei com infraestruturas, eu diria para você, bastante boas, para não dizer ótimas, certo? Agora, obviamente, sempre pode ser aprimorado, mas eu acho que a gente deve focar mais nas pessoas. Eu acho que a gente deve focar mais em gente. Eu sou uma pessoa de gente, eu gosto de gente. Eu acredito, conforme o Ercílio falou, eu tenho uma trajetória que veio no movimento de jovens empresários, eu passei 6 anos da minha vida dedicado à formação de novas e jovens lideranças empresariais pelo Brasil inteiro, e fiz meu mestrado em Washington, onde eu morei 3 anos e meio. Meu mestrado é em liderança, então eu acredito muito em gente. Eu acho que, do ponto de vista de estrutura física, me permita dizer, eu acho que a gente está bem dotado, por onde eu passei, até onde o limite da minha ignorância vai, eu acho que a gente está bem suprido, e acho que a gente precisa mais cuidar agora de gente. A gente, que eu digo, interna do SEBRAE, eu acredito plenamente que o SEBRAE pode resolver com o seu corpo de colaboradores todas as questões que a gente tem para poder desenvolver daqui para frente. Daí que a gente fez, e o Gava contribuiu muito na questão das reuniões com os diretores, e aí na próxima oportunidade, na próxima intervenção eu falo sobre isso, certo? Então, meu foco, eu acho que deve ser, o nosso foco é gente, preparar cada vez mais a cada um de vocês, a cada um de todos nós, para que a gente possa estar melhor qualificado para poder suprir os desafios. Guto, por favor. Obrigado, esse aqui está melhor. Bom, vamos lá. Acordo de resultado. Acho que é um tema que foi abordado aqui. Em que fase estamos? Inclusive, hoje houve uma apresentação aqui para o CDE. Essa é uma negociação que vem sendo feita com o governo desde meados final de mês de abril, começo do mês de maio, em que todo o sistema S teriam que criar alguns indicadores que pudessem ser controlados pelo governo. O que muda em relação ao que a gente tem hoje? Bom, primeiro fato, que eu acho extremamente positivo, a gente passa a dar visibilidade da sociedade para aquilo que a gente já faz, né? Muitas vezes as ações são isoladas, agora as nossas ações vão ser sistematizadas. Então, toda a sociedade vai ter acesso à mesma informação, baseado nos indicadores que nós estamos criando. E o que são esses indicadores? Nada mais, nada menos do que o reflexo do que a gente já faz hoje. Então, medir de forma eficiente aquilo que nós já fazemos hoje. Então, assim, é uma coisa que pode vir a ser bastante positiva para a gente. As dificuldades é uma questão só de estruturação, de organização, na busca desse dado para mostrar um número efetivo para a sociedade. Então, é onde a gente está neste momento. Na semana passada, nós formalizamos isso para o governo, para o Ministério da Economia, notadamente na CPEC.
estamos conversando com todos os estados, né? Não definimos as metas quantitativas. Finalizando, acordando os indicadores, a gente parte para as metas quantitativas. Então, para o ano de 2009, a nossa referência é que no dia 15 de agosto a gente submeta isso ao CDN, o CDN já tomou conhecimento, ele aprovando, a gente formaliza com o governo federal. Então, esse é um ponto. O segundo ponto que deverá mudar na nossa rotina de atuação. Quaisquer quaisquer desembolsos que nós vamos fazer daqui para frente, qualquer projeto, qualquer convênio, eles vão ter que estar obrigatoriamente atrelado a um indicador, que também é uma coisa absolutamente simples, tá? Mas vai ter que estar, porque as nossas ações serão medidas por aquilo que a gente faz. Então, a gente só vai conseguir demonstrar se tiver atrelado a esse indicador. Então, só isso que vai mudar na nossa rotina. Então, eu já ouvi muita coisa, né? É complicado. É um modelo que o mercado trabalha, assim, os bancos trabalham assim, multinacionais trabalham assim, nada mais justo de que também a gente incorpore isso na nossa rotina. Apenas aqui complementando o que o Eduardo falou, a questão da estrutura física, eu também não andei muito aí, mas onde andei, fiquei impressionado, positivamente impressionado com as estruturas do SEBRAE. O que eu acho que talvez a gente tenha que dar um foco é na questão do atendimento, principalmente no que diz respeito ao uso de tecnologia, né? Você ter canais alternativos de atendimento. Não necessariamente a pessoa... hoje você tem pessoas com perfil que gostam de estar aqui presente, olho no olho, e tem pessoas, principalmente os mais novos, que repudiam isso, né? Que eles preferem o atendimento virtual. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar. E aí, já emendando com uma coisa que você perguntou, Maurício, né? Que é a questão do que foi aprovado no CDM, na mudança da licitação, que é nada mais, nada menos envolvendo tecnologia. Tecnologia, como ela é muito dinâmica, às vezes você entrar todo no processo de licitação, a própria tecnologia já mudou, já ficou defasada. Então, o que houve nessa mudança foi só isso, foi para facilitar a nossa operacionalização. Então, eu acho que foi muito bem-vinda, o Conselho acertou. E, fora isso, nós estamos revendo 3 políticas de atuação no SEBRAE Nacional, que é a de gestão de contratos e convênios, a política internacional e de risco e compliance. Então, assim, isso sendo aprovado, também já vai ter um novo modelo de atuação, principalmente o mercado internacional. Eu reputo como sendo um ponto que a gente precisa evoluir muito ainda, se formos comparar com a atuação de microempreendedores de outros países, principalmente da Europa, né, onde a participação deles na balança comercial é muito mais efetiva do que a nossa. Então, é isso. Acho que aí podíamos passar para a próxima. Aguinaldo, o GE Paraná. A Nação SEBRAE tem um congresso de 81 diretores, ou um senado, né, com 81 diretores, mais 15 né, conselheiros em cada uma desses estados. Como fazer a governança, né, trabalhar para objetivos convergentes? Essa é uma das perguntas, né? A segunda pergunta, ela está relacionada com o fato do desalinhamento, né, entre as unidades de atendimento nacional
com as unidades de atendimento do Estado. E aí as consequentes, né, por mais que se faça uma política geral nacional, os estados acabam tendo que se ajustar a essa política e não, né, reconhecendo a criatividade local, como foi dito, né? Então, como a gente fazer esse alinhamento, né, nesse propósito? Eu acho que o acordo de resultado ele vai contribuir muito para isso, mas não sei se é suficiente. Até porque, como é que a gente consegue, ao mesmo tempo, trabalhar em rede e trabalhar como sistema? Como a gente fazer essas coisas fluírem de forma, né, adequada? Eu acho que essas 3 perguntas dá para a gente... Muito bem, tem mais alguém lá no fundo? Não? Mas vamos fazer o seguinte, para dar uma aquecida. O rolinho. Faz então, e depois do rolinho, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma rodada lá pelo fundo. Cada um se apresenta e fala da sua preocupação bem rápido. 5 segundinhos, né? A gente vem rodando, porque daí pode ser que alguém que esteja um pouquinho tímido, a gente está dando um impulso agora para falar, para perguntar. Tá bom? Isso. O pessoal do fundão pensou que ia escapar, não escapou, mas... Vai lá, Rolim. Boa tarde, diretor. Boa tarde a todos. Luiz Antônio Rolim de Moura, gerente da Unidade de Ambiente. Diretor, assim, em relação, nós tivemos um movimento muito forte nos últimos anos de digitalização, né? E eu queria que, se o diretor pudesse dizer qual a sua visão sobre esse reposicionamento do SEBRAE através da digitalização interna e externa, né? Porque nós temos dois ambientes aí de trabalho. Obrigado. Eu prefiro falar agora só no final, uma única vez para encerrar, e o Guto também, aí a gente ouve, dá uma corrida aí para poder ouvir as pessoas. Não, começa lá da ponta, só se apresenta, né? Fala quem é, se tiver alguma dúvida, aproveita e pergunta, caso contrário, passa o microfone. Olá, eu sou Emanuele, da Unidade de Marketing e Comunicação. Olá, eu sou o André, eu sou da Regional Leste. Eu sou Márcia, sou da Regional Leste, responsável pelo atendimento ao cliente. E aí já gostaria de aproveitar e fazer uma pergunta, né? Como eu sou responsável pelo atendimento ao cliente, e o SEBRAE ele é movido a essa parte do atendimento, eu gostaria de saber assim, mais diretrizes do SEBRAE Nacional a esse modelo de atendimento. Nós temos o nosso aqui, nós temos as nossas práticas, mas eu gostaria que o SEBRAE Nacional falasse um pouco mais o que está pensando sobre o atendimento ao cliente. Boa tarde, meu nome é Aguilaine e eu represento a Regional Leste. Oi, boa tarde, eu sou o Fernando, eu sou da Unidade de Atendimento e Relacionamento. Boa tarde, sou a Camila, sou da Unidade de Marketing, no momento não tenho nenhuma questão. Daniele, da área de Marketing. Noel, também da área de Marketing. Sou a Jaqueline, da área de Marketing também não tenho nenhuma dúvida no momento. Está toda corrida. Sônia Shimoyama, Regional Leste, Educação Empreendedora, além de 2 grupos, Panificação, Beleza, e agora no TEC na área da saúde. Obrigada. Karen, Regional Leste. Juliana Chaves, da área de Ambiente de Negócios. Caroline, da Unidade de Ambiente de Negócios. Analia, da Regional Leste. Sou a Mara Silvia, sou da Controladoria de Finanças, especificamente de licitação.
Eu gostaria, primeiro, de parabenizar por uma atitude, né, do senhor em relação a uma das reuniões da diretoria, de todos os representantes dos estados, que foi transmitida ao vivo. Foi muito bom a gente ter assistido e gostaria de saber se isso pretende ser uma constante também em todas as reuniões da DAF. E outra coisa que eu li recentemente, é muito interessante, até a preocupação nossa em termos da comissão de licitação, quanto eu tenho verificado em vários órgãos, e principalmente eu verifiquei que em São Paulo, na Secretaria de Transporte, eles estão fazendo uma capacitação para abolir a utilização do papel. Então, isso é uma preocupação que nós temos aqui na comissão de licitação, e até estamos pensando em a gente parar de criar as pastas, né, com utilização de papel e utilizar mais os meios digitais. Assim como nós temos já um sistema para a realização do pregão eletrônico, que também, por sinal, eu estive verificando, cada estado utiliza um sistema, né? De repente, é aquilo que o senhor veio a falar, de que se não tiver uma coesão nos pensamentos e nas atitudes, seria difícil, né? Então, em relação a isso, também o SEBRAE Nacional também tem essa preocupação em evitar a utilização de papel? Obrigada. Meu nome é Rafael, da Regional Leste. Meu nome é Guilherme, trabalho na Unidade de Gestão e Inovação de Produtos. E uma dúvida aqui. Se você fosse o ministro da Economia hoje, que reforma tributária você iria propor? E o que você acha de uma possível reforma tributária para dar sobrevida aos microempreendedores individuais? Boa tarde, Vinícius, da Regional Leste. Eu trabalho com startups. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito sobre investimentos. Alguns anos atrás, surgiu a possibilidade do SEBRAE fazer aportes em startups, né? Inicialmente começou com fundos de investimento. Eu gostaria de saber, nesse novo cenário, qual que é o posicionamento do SEBRAE a respeito desses aportes, e que outras formas de monetização com esse modelo de negócios o SEBRAE faria. Eu sou Mabel, eu sou do agronegócio. Ô, Mabel, acho que você vai ter que fazer uma pergunta, que o pessoal deu um monte de risada aí. Levanta, se apresenta, aproveita e faz a pergunta. Eu sei o que eles querem saber. Agro é pop, agro é tech, agro é tudo. Valeu, Mabel. Mas quem vai falar é a Andréa Claudino, nossa coordenadora do agronegócio. Meu Deus, que responsabilidade. Boa tarde, Andréa Claudino, coordenadora de agroalimentos e bebidas. E, apesar de não ser da diretoria direta, né, a gente tem interesse em saber como vão ficar os setoriais, se tem uma movimentação deles retornarem pelo SEBRAE Nacional, né, nesse novo planejamento, se pensa nessa volta dos setoriais, né, nesse planejamento do ano que vem. Franciele Dula, atendimento e relacionamento. Eu tenho uma dúvida referente a... Não sei nem se você vai poder me responder, mas o SEBRAE Nacional libera recurso para realizar vários projetos semelhantes em vários estados. E a minha dúvida é assim, não é um investimento desnecessário, né? Que no final a gente vai ter um produto só e, de repente, os outros estados poderiam estar co-criando com a gente. Então, seria essa a minha dúvida. Boa tarde, eu sou o João, trabalho na Unidade de Gestão e Inovação de Produtos. Boa tarde, eu sou o Lucas, trabalho na Regional Leste e minha dúvida é parecida com a da Andréia, sobre a questão dos setores e o posicionamento do SEBRAE para com essas atividades e os impactos dela para o novo direcionamento no Estado. Olá, boa tarde, meu nome é Danilo, sou da Unidade de Controladoria e Finanças.
Olá, boa tarde. Meu nome é Eduardo. Ligar a luz ali, dá pra gente ligar o assessor, por gentileza? Consegue ligar a luz ali? Não? Por quê? Tem que apagar aqui para ligar ali? E já está aceso. Tá. Obrigado. Olá, boa tarde. Meu nome é Eduardo. Eu sou da unidade de controladoria de finanças. Contas a pagar, na parte. Sem dúvidas. Boa tarde, Aline, do Ambiente de Negócio. Boa tarde, eu sou Marcelo, da Unidade de Ambiente de Negócios. Oi, boa tarde. Sou Gilmara, da Controladoria e Finanças. A minha dúvida é a seguinte, Eduardo. Você não vai ser pulada não, viu? Vai passar para todo mundo. Ah, é? Vai passar para todo mundo? Não, então eu espero a minha vez, então. Esse é o objetivo. Não, mas agora, viu? Aproveita agora já faz a pergunta. Já você teve iniciativa, brigou pelo microfone, vai. Então, eu... Igual a universidade, o pessoal diz assim, a pessoa liga para lá e opa, a universidade de tal, opa, desculpa, ligação errada. Não, ligação errada não, já está matriculado. Pegou o microfone e já vai. A minha dúvida é assim, ó, com relação a quando o Sebrae Nacional vai elaborar as diretrizes, né, ou qualquer documento que vem do Nacional. A minha dúvida é como que vocês tratam as particularidades de cada estado, porque a gente sabe que tem muita diferença, por exemplo, do Sebrae lá do Pará para o Sebrae Paraná. Como que vocês tratam essa particularidade? Vocês fazem um estudo? Vocês conseguem verificar se é aplicável em cada estado essas diretrizes, essas normas? Eu tenho um pouco de dúvida com relação a isso. Boa tarde, meu nome é Joyce, eu sou da unidade de marketing e não tenho nenhuma questão. Boa tarde, meu nome é Deise, sou da marketing e comunicação e não tenho nenhuma dúvida. Boa tarde, meu nome é Ítalo, sou da Regional Leste e não tenho nenhuma dúvida no momento. Boa tarde, eu sou o Leonardo, da Unidade de Ambiente e Negócios Empresariais. A minha pergunta é, em relação aos jovens empreendedores, qual que é a visão da diretoria nova do Sebrae Nacional referente aos jovens empreendedores no Brasil e se existe, além das que a gente já pratica, mais algumas ações que estimulem o empreendedorismo dos jovens? Oi, meu nome é Andressa, eu trabalho na Regional Leste, eu não tenho nenhuma dúvida no momento. Boa tarde, meu nome é Otávio, sou da Unidade de Marketing e Comunicação. Boa tarde, Gabriel do Marketing e Comunicação, também não tenho nenhuma dúvida no momento. Boa tarde, meu nome é Alan Ferreira, eu sou da Unidade de Marketing, também no momento não tenho nenhuma dúvida. Boa tarde, eu sou o Luciano, da Unidade de Marketing e Comunicação. Boa tarde, eu me chamo Misé e sou da Unidade de Marketing e Comunicação. Aqui o Brasil cobra 54% de imposto para as empresas MEI. Eu queria saber se inadimplentes? Isso, ele falou que leu no jornal que atualmente no Brasil há 54% de microempreendedores inadimplentes. O Sebrae visa fazer algo para ajudar a diminuir essa inadimplência? Boa tarde, meu nome é Larissa, eu trabalho na auditoria e na ouvidoria aqui no Sebrae Paraná. Eu não tenho nenhuma questão, mas eu acho de extrema importância vocês terem vindo até aqui, porque... É você, Larissa? Aqui. Faz 8 anos que eu estou no Sebrae e é a primeira vez que eu vejo, né, um diretor vir até aqui conversar conosco. E por trabalhar na ouvidoria e na auditoria, eu acabo tendo interface com as duas áreas lá do Nacional também. E eu percebo o quanto, quando uma das áreas ela é aberta, tem uma comunicação constante, e isso faz toda a diferença no nosso trabalho aqui no dia a dia. Então, gostaria de aproveitar só para parabenizar o pessoal da ouvidoria do Sebrae Nacional. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Silvia e eu represento a auditoria interna do Sebrae Paraná. Realmente, quando a gente vai dizer de recurso, que é o imposto que eles pagam e a gente recebe.
A minha dúvida é a seguinte: referente à transparência desses recursos que o SEBRAE hoje recebe, nós nos preocupamos em mostrar para a sociedade os nossos resultados. E eu vejo principalmente essa criação de indicadores que a gente vai precisar reportar. A minha dúvida é a seguinte: teremos algum mecanismo de controle na questão de transparência para a sociedade dos nossos recursos aplicados nesses indicadores? Obrigado. Boa tarde, meu nome é Aloysio, sou da Unidade de Ambientes de Negócios. Eu trabalho com alguns projetos, um deles em particular, que são incubadoras e parques tecnológicos. O diretor falou ainda há pouco sobre gorduras e indicadores, né? Eu gostaria que o diretor pudesse dar alguns exemplos sobre gorduras, que estão diretamente relacionados com a infraestrutura da instituição, pessoas, luz, energia, etc., ou parcerias, enfim, né, os exemplos de gordura. E em relação a indicadores, né, também a percepção da diretoria sobre indicador de esforço ou indicador de resultado, performance da instituição. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Elmo, atuo na Unidade de Gestão Estratégica, parabenizar a iniciativa, realmente é uma oportunidade ímpar a gente poder discutir nesse nível, questões que são tão relevantes para a nossa instituição. Eu acho que a pergunta que eu vou fazer, o questionamento, a questão que eu vou colocar, meio que já foi colocada aqui por outros, tem a ver com essa questão da gordura também, mas, de certa forma, para você diminuir a gordura, você vai ter que ganhar em eficiência, você vai ter que produzir e produzir mais, provavelmente gastando menos. E uma das questões que a gente vê no SEBRAE é em função das especificidades que os estados muitas vezes colocam, a gente acaba muitas vezes redundando no desenvolvimento de produtos e soluções que muitas vezes são similares, mas porém tratados de maneira distinta dentro dos estados. Isso, de certa forma, pode gerar lá na frente, como a gente muitas vezes observa, um passivo de muitos sistemas que não conversam, muitos sistemas que se sobrepõem, né, e isso gera muitas vezes dificuldade quando a gente pensa em uma empresa atuando como sistema. É quase como se fôssemos um Walmart e cada unidade pudesse ter o seu sistema de contratação, o seu sistema de controle de estoque, por aí vai, em função de que o Walmart daquele bairro tem uma especificidade diferente de uma unidade de outro bairro. Então, é mais ou menos nesse sentido, o que o SEBRAE pretende fazer com relação a desenvolver ou estipular que tipo de temas que poderiam ser transversais, de fato, e como que esses temas poderiam ser trabalhados de uma maneira mais uniforme por todos os estados. Boa tarde, sou Mara, da Unidade de Gestão de Pessoas. Nenhuma pergunta. Olá, boa tarde, eu sou a Nicole, também trabalho na área de gestão de pessoas, e ouvindo vocês falando em novos cenários, criatividade, eu queria que vocês comentassem um pouco qual que é a percepção, né, da diretoria frente à inovação, né, novo posicionamento da marca, novas formas de atendimento, e também a inovação aplicada nos nossos processos internos. Tá? Obrigada. Sou Clarice, da Regional Leste, e no momento não tenho nenhuma dúvida. Boa tarde, meu nome é Juliana Schwenger, eu atuo na Unidade de Ambiente de Negócios com o projeto de compras governamentais. E a minha dúvida que eu tenho é, 1 mês e meio atrás, a gente recebeu o evento do Ministério da Economia da mobilização de emprego e produtividade. E eu gostaria de saber qual é o papel do SEBRAE perante, junto ao Ministério da Economia, com as ações de desenvolvimento que nós teremos aí com os municípios. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Amanda, também sou da Unidade de Ambiente de Negócios. Boa tarde, Ana Caroline, da Unidade de Ambiente e Negócios Empresariais. Fábio Neves, da Unidade de Tecnologia da Informação e Comunicação. Oi, eu sou a Bianca, da Unidade de Atendimento e Relacionamento, e eu gostaria de saber se o SEBRAE Nacional tem alguma estratégia para comercialização de serviços e produtos dos SEBRAEs como um todo, alguma estratégia estruturada para a venda dos nossos produtos e serviços.
Boa tarde. Eduardo e Guto, na realidade, eu não vou dar os parabéns, mas obrigado por estarem aqui, viu? Porque é muito importante a presença de vocês e, principalmente, assim, de estarem aqui conosco ouvindo. Meu nome é Valdéres, eu trabalho na unidade de atendimento e relacionamento. Acabei de chegar da Regional Leste, trabalho há 27 anos aqui no SEBRAE, então já passei por muitas unidades aqui. E primeiro, né, eu acho que já muitos falaram aqui, mas eu queria ver como é que a gente faz a solução dessa equação, que é gordura, né, excesso de controle e burocracia e, ao mesmo tempo, agilidade e inovação. Então, como é que a gente, né, estabelece aí uma relação que possa ser efetiva e principalmente para os nossos clientes? E o outro comentário que eu queria deixar um pouco mais como comentário e não tanto uma pergunta, mas assim, nós que trabalhamos na ponta e estamos atendendo os clientes, enfim, os nossos clientes são embaixadores do SEBRAE. E eu acho que nós utilizamos pouco isso e damos pouca visibilidade a isso também. Visibilidade para que essas empresas mostrem que elas são a força motriz do Brasil, enfim, e o quanto o dia a dia deles faz com que o nosso Brasil realmente cresça. E a gente tem muitas histórias muito bacanas para serem mostradas. E, no segundo momento, eu acho que é o papel do SEBRAE, que tem o tempo todo a consciência, né, e o carinho que a gente tem por nossos clientes de realmente fazer com que eles tenham sucesso. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem assim, de quanto esses empresários são efetivamente embaixadores do SEBRAE, mais do que qualquer coisa, porque eles o tempo todo sempre reconhecem que o nosso trabalho, a qualidade do que a gente faz, o compromisso que a gente tem com a causa da pequena empresa, acima de tudo, é o que tem feito eles acreditarem na saída do nosso país. Tá bom? Boa tarde, meu nome é Daniel Quisaban, sou da Unidade de Tecnologia da Informação e da Comunicação. Nenhuma pergunta. Olá, sou a Franciane, da Unidade de Tecnologia da Informação e da Comunicação. E eu gostaria de saber como o SEBRAE se o SEBRAE vê a reforma da Previdência como algo positivo para as pequenas empresas. Boa tarde, sou Antônio, da área de Tecnologia da Informação também. A gente escuta falar aí das intenções desse novo governo federal em estreitar as parcerias com entidades como o SEBRAE. E eu queria saber o que o senhor já tem percebido sobre isso e o que pode vir a acontecer aí nos próximos meses. Obrigado. Boa tarde, eu sou a Maria, da Unidade de Tecnologia da Informação. Boa tarde, Ieda, da Unidade de Tecnologia da Informação. Boa tarde, sou o Kaique, da Regional Leste. Boa tarde, Eduardo, Guto. Eu sou o Rodrigo, da Regional Leste, e trabalho hoje com as salas do empreendedor. Eu gostaria de saber o que a gente pode esperar do Nacional em relação a algumas soluções voltadas ao microempreendedor individual, visto que durante esses 10 anos é um perfil de empresário que o SEBRAE atende que mudou muito. Né? Passou daquele empresário que estava iniciando o seu negócio, não tinha conhecimento nenhum sobre gestão, até hoje empresários com conhecimento bem consolidado e que são mais exigentes às soluções que a gente entrega. Então, eu queria saber um pouquinho o que a gente pode esperar do Nacional em relação a isso. Gustavo, da área de atendimento e relacionamento. Olá, boa tarde. Meu nome é Pedro, da Unidade de Atendimento e Relacionamento. Boa tarde, eu sou o Afonso, da Unidade de Atendimento e Relacionamento. E eu tenho uma dúvida, até que ponto esse viés liberal econômico facilita ou não a atuação do SEBRAE e o que o SEBRAE pode fazer para contornar essa situação? Boa tarde, meu nome é Cristiane Almeida, da Unidade de Atendimento e Relacionamento. Cuido das plataformas digitais. A minha dúvida, na verdade, eu gostaria de saber qual o posicionamento da nova diretoria quanto à transformação digital e como é que vão ser as diretrizes daqui para frente, se elas continuam ou vamos ter algum posicionamento diferente. Boa tarde, eu sou o Alessandro, da Unidade de Atendimento e Relacionamento. Hoje eu estou à frente da Central de Atendimento. E uma dúvida que a gente tem, que entra ano e sai ano, é de existir uma central única. E eu queria saber um pouquinho de vocês, assim, como é visto isto
para os outros estados? Porque, por exemplo, hoje no Paraná a gente está com 5 canais de atendimento, até uma fala do Guto foi de ampliar esses canais de atendimento. Os outros estados que a gente recebe aqui de visita, de brainstorm e tudo mais, eles estão um pouquinho atrasados enquanto a isso. Como que o Nacional vê e qual é a estratégia do Nacional para que tudo isso se unifique e fique de uma maneira boa para o cliente e não fique tão pejorativo, tão burocrático ou tão chato como as outras centrais que a gente tem de telefonia e tudo mais? Essa é a minha pergunta. Boa tarde, eu sou o Douglas, da Unidade de Atendimento e Relacionamento. Boa tarde, meu nome é Ronaldo, hoje atuando na Unidade de Gestão e Inovação de Produtos. Olá, boa tarde, meu nome é Michele, trabalho na Unidade de Gestão e Inovação de Produtos e acho que ao responderes a maior parte das perguntas atende às minhas dúvidas também. Boa tarde, meu nome é Sueli, da Unidade de Gestão de Produtos. Olá, boa tarde, meu nome é Jace, também trabalho na Unidade de Gestão e Inovação de Produtos. Olá, boa tarde. Meu nome é Bruna, também trabalho na Unidade de Gestão e Inovação de Produtos. Gente, só mais um minutinho, a gente está com uma questão de horário, que a nossa agenda está bem apertada mesmo. O ideal era que a gente ouvisse todos, né? Mas eu estou conversando aqui, confabulando aqui com o Eduardo, e não vai dar tempo. Então, eu gostaria de deixar aberto para mais uma pergunta do pessoal dali, de onde você parou aqui para baixo. Se tem alguém que gostaria de fazer mais uma pergunta... E daí quem levantou a mão primeiro aí já ganhou a oportunidade. Mais uma pergunta, tem mais outra aqui. Então, só as duas últimas, e daí a gente passa para a resposta para os comentários do Eduardo, do Guto. Ok? Boa tarde, meu nome é Rogério, trabalho na UGE, no Núcleo de Gestão por Processos. Então, a pergunta, assim, parabéns às iniciativas, né, dessa diretoria, de fazer esse contato direto conosco, e também da abertura das reuniões online pelo Workplace, que a gente acompanhou, né, a reunião da DAF. Ali a gente pôde ver muitas iniciativas que estão por vir, mas muitas que já estão acontecendo, e no novo cenário de novas diretorias, novas gerências, a gente percebe que, às vezes, pode ser até uma... eu não esteja tão certo disso, mas a percepção é de que, às vezes, alguns gerentes e diretores ainda não se inteiraram de tudo que acontece em termos de gestão dentro de cada SEBRAE. Então, ali, aquele fator do PMG, ali, do Plano de Melhoria da Gestão, que vocês traçaram ali, é muito bacana, e a gente percebeu ali algumas coisas que já estão acontecendo, e no tratamento lá, nas discussões, parecia que ainda não está acontecendo, né? Então, a gente via alguns discursos ali, puxa, poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, mas a gente que trabalha já desde 2012 com o Programa de Excelência na Gestão, a gente acompanha isso já há alguns anos, e parece que está meio desconectado. Então, a sugestão é que converse com os gestores desse programa em cada estado, ou no nacional, tem lá a Lourdes como referência também, para identificar daquilo que foi proposto como plano de melhoria da gestão no sistema SEBRAE, que a gente viu que grupos dos estados estão trabalhando, para verificar se já não tem isso em andamento em alguns estados, e pode correr o risco de duplicar esforços aí sem necessidade, né? Outra questão é saber se vocês fizeram uma reflexão a respeito do Programa de Excelência na Gestão, se tem algum outro modelo que vocês pretendem adotar, ou se o MEG continua sendo o modelo de espelho, né, de referência em excelência na gestão, porque, para nós, a gente tem que isso melhorou a nossa gestão, que ele trouxe pelo menos na linha do tempo, um momento que a gente para fazer reflexão dos nossos processos e verificar em que estágio que nós estamos na maturidade na gestão, até um alinhamento com a Rede Nacional de Processos, né? Se vai continuar a Rede Nacional de Processos existindo. Foi uma iniciativa que a gente viu o valor, a gente procurou participar, integrando, né, membros da Rede Nacional de Processos,
com o grupo gestor do Programa de Excelência na Gestão. Então, toda essa discussão nos estados, para a gente abrir uma porta de discussão, né, no sistema SEBRAE, para compartilhamento de boas práticas, referenciais de excelência, que hoje a gente vê valor nesse benchmarking, em que a gente, às vezes, pensava em fazer alguma coisa e alguém já fez, já testou, já pilotou aquilo lá, e isso traz muito valor para nós. Antes de passar para o Vinícius, só comentar, o pessoal que está assistindo a gente no interior, e por acaso tenho mandado perguntas, né? Nós vamos pegar todas essas perguntas e depois passar para o Eduardo, né, para a equipe, para que possam também ser respondidas, se já não serão nos comentários futuros. Vinícius. Ok. Boa tarde, Eduardo, Guto. É uma pergunta técnica de uma ação que foi descontinuada no passado e talvez por ter sido não muito bem utilizada, que é o SEBRAE-TEC e aglomeração. Nós temos uma forte atuação aqui no Paraná, com ações partindo de estruturação de governanças e de entender bastante a realidade dos municípios. E quando você cai para dentro dessa estrutura de governança e entende profundamente que uma cidade precisa, não só um recorte, a gente percebe que o SEBRAE-TEC poderia ser um grande elemento de alavancagem e de estruturação em inovação. Então, é um pedido para que vocês possam reavaliar SEBRAE-TEC aglomeração ou outro nome, onde a gente não precise vincular o SEBRAE-TEC apenas a um CNPJ, né, ou a um CADPRO, no caso do produtor rural, mas que dentro de uma política pública de inovação e tecnologia, a gente possa levar esse elemento como ações estruturantes. No passado, ele era em torno de R$400 mil que a gente colocava, e para você organizar uma ação estruturante no município com esse valor, talvez você não consiga a partir de um único CNPJ. Então, é um pedido para uma reavaliação, porque isso realmente pode ser um elemento indutor de inovação e tecnologia em políticas públicas de inovação com ações estruturantes. Obrigado. Bom, vamos lá. Eu fiz algumas... Você está com o microfone do Gaba? Está falando? Está funcionando. Bom, arrumou. Vamos lá, eu peguei alguma coisa aqui, relação à questão da transparência, que foi perguntada, transparência de recursos. Principalmente, nós temos aqui o portal da transparência, onde que todas as informações do SEBRAE são colocadas. Existe uma nova lei agora, a LAI, que começa agora no dia 3 de agosto, né, que é a Lei de Acesso às Informações. Existem algumas discussões ainda no âmbito do Sistema S do governo de quais informações que devam realmente aparecer. Mas estamos nos adequando e no dia 3 de agosto a gente já deve ter alguma adaptação para nos adequarmos à LAI. Fora isso, ainda tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que também temos que nos ajustar. E emendando a questão da burocracia, que foi perguntado aqui com os órgãos e a nossa relação com os órgãos reguladores. E também a questão do uso do papel. São pontos extremamente tênues, né, que temos que nos adaptar às diretrizes dos órgãos reguladores. Então, tem muita coisa que nós não queríamos, que entendemos que poderia ser de uma forma mais simplificada, mas temos que seguir as exigências dos órgãos reguladores. Então, é bom a gente avaliar bem até que ponto que nós estamos colocando excesso de burocracia ou é exigência do regulador. O fato é que temos notado que os próprios órgãos reguladores estão se modernizando muito, né? Então, principalmente com relação ao uso do papel. Isso nos facilita muito a nossa forma de atuação. Vamos lá, questão de eficiência operacional, que foi dito aqui, não foi dito bem como eficiência operacional, mas quando você fala em gorduras
e resultado, isso é eficiência operacional. Eu acho que a gente precisa estar nos adequando, precisamos revisar nosso modelo negocial, precisamos resgatar e otimizar, principalmente as parcerias que a gente tem. Então, eu já vi aqui resultado de parcerias muito bacana, que o SEBRAE entra com percentual de recursos, as empresas também, o próprio governo também pode fazer a mesma coisa. Nós temos mecanismos que podem atrair esse tipo de parceria. Um deles é o FAMP, né, que estamos revisitando ele e vamos mudar a forma de operacionalizar. Então, essa questão eu acho bastante importante de o SEBRAE também, os SEBRAEs estaduais, o SEBRAE nacional, está gerando recursos, né? É o termo que o Eduardo coloca muito bem, que é o SEBRAE Coin, a gente ter um modelo de precificação, de saber quanto que custa e qual o retorno que uma determinada ação nossa dá. Então, acho que isso é uma mudança, um pouco, não uma mudança cultural nossa, mas que se faz necessária nesse momento. Um outro ponto aqui, que o Rodrigo falou, né, de que soluções ao MEI. Uma delas que eu acho que pode, e aí emendando com a pergunta que foi feita aqui, da questão dos 54% de inadimplência da MEI, principalmente por desestruturação. Eu acho que o ambiente agora é um ambiente que está sendo mais organizado, que está sendo mais debatido e que pode estar dando esse fortalecimento às empresas. E uma das soluções que são necessárias é a questão do crédito, né? Então, a discussão sobre a ESC pode ser um tema interessante, parceria com agentes financeiros, a gente está trabalhando nisso, convênios com bancos, que aquelas empresas que são trabalhadas pelo SEBRAE, clientes do SEBRAE, podem ter acesso a melhores condições de crédito. Acho que é isso, Eduardo. Fiz um resumo aqui para não falar muito e deixar você finalizar. Tá? Obrigado. Valeu, Guto. Então, eu vou aqui tentar falar rapidinho das outras questões. Primeiro, eu quero dizer uma coisa para vocês, pessoal. A gente não veio aqui necessariamente para dar todas as respostas para vocês, ok? Eu acho que seria um nível de estupidez combinado com arrogância, prepotência e qualquer outra coisa ruim da nossa parte se a gente tivesse a ousadia ou a imbecilidade de achar que nós seríamos capazes de fazê-lo. Então, esse não é o objetivo. O objetivo é da gente formular juntos as perguntas corretas, ok? Então, quando a gente ouve as pessoas, a gente está aqui escutando e deixando o microfone livre para cada um de vocês, a gente quer que vocês nos ajudem a formularmos em conjunto as perguntas corretas. E, a partir da formulação em conjunta das respostas corretas, aí sim nós vamos conseguir unir tudo que a gente sabe, tá certo? E buscar as respostas para isso. Então, é dessa maneira tão simples assim. Ok? Posto isso, o Guto muito bem já abordou algumas questões e eu vou tentar passear aqui rapidinho no que ainda não foi colocado para que a gente possa partir para as outras agendas. Bom, a Mara Silva falou aqui sobre a questão da transmissão constante. Ela me perguntou se a transmissão vai ser constante. Vai ser sempre, certo? No que depender de mim, e a gente faz, inclusive, reuniões gerenciais, quando a gente faz reuniões com gerentes, as reuniões dos grupos, a gente abre para todo mundo, certo? E é uma coisa extremamente positiva. Um dia, quem conhece aqui o Domingos Pobel, gerente do Nacional? Aí a gente estava numa reunião 9h30, discutindo uma prévia da segunda reunião da DAF, e ao Domingos Pobel, eu perguntei para ele, Domingos, e como é que está essa iniciativa? Como é que está o trabalho do grupo? Ele falou, diretor, está muito bem não. E essa área aqui, como é que está? Vi, mas daí o pessoal não tá chegando junto, não. E essa outra também não está, não. Aí o pessoal lá no Amazonas assistindo. Aí foi bom demais, porque quando foi na reunião da DAF, né, que o pessoal veio, Nando, o Domingos falou assim, mas na verdade é assim, assado. É isso aí. O que a gente quer é que a informação flua dentro do sistema.
certo? No mundo corporativo não existe melindre. O mundo corporativo não pode existir fofoca. O mundo corporativo, que é saudável, e tem uma diferença grande entre o normal e o saudável, eu não estou preocupado com o que é normal, porque o que é normal, muitas vezes, é doentio. Estou preocupado com o que é saudável. Então, o mundo corporativo saudável, ele não tem fofoca, ele não tem melindre, ele tem conversas simples, sinceras, interessadas, onde todos nós nos despedimos das nossas vaidades e tudo mais e buscamos um objetivo comum. Esse é o foco, essa é a nossa ideia. Ok? Então, sempre será aberta. A informação, quanto mais fluindo dentro da instituição, no meu humilde entender, melhor será. E aí também ela falou da questão dos sistemas, e tem muito a ver. A gente identificou nesse levantamento, e eu vou falar dessas reuniões aqui, que o Gava deu a sua contribuição de modo muito preponderante, e o Vitor já mencionou que tanto na parte da DITEC houve uma reunião, que foi inclusive aqui em Curitiba, que o Júlio muito bem anfitrionou, certo? Só não teve a alegria de me convidar para jantar ontem na Ópera do Arame, entendeu? Mas convidou todo o pessoal da DITEC, não, Gava? Mas tudo bem, eu tenho certeza que vai ficar mais uma próxima coisa. Eu estou brincando, o Júlio ontem foi extremamente cordial e nos recepcionou maravilhosamente bem ontem, mas estou brincando. Mas o fato é que, quando a gente essa é uma das temáticas de sistemas que foram identificadas lá. E aí, quando a gente relevantou essas 23 diferentes deliberações, que o Paraná já deu a posição dele, e outros 21 estados, no status de sexta-feira, já havia dado também, e os outros 5 que remanesciam, eu falei com os respectivos dirigentes, e todos assumiram o compromisso de passar até hoje, a gente tem ali identificado uma série de questões que estão apertando o nosso sapato. Está apertando o sapato de todos nós de modo conjunto. Uma delas diz respeito a sistemas, certo? Foram identificados 495 diferentes sistemas no SEBRAE, certo? Ou seja, isso é o famoso samba do crioulo doido, certo? E aí, o que é que acontece? Eu tenho uma tese que eu sou muito seguro com relação a ela, que é o seguinte, que os números nos contam histórias e as histórias podem ser maravilhosas ou nem tanto, mas eles nos contam história porque eles nos mostram a realidade. E quando você olha os números e você vê, nos últimos 10 anos, o SEBRAE Nacional contratou 765 milhões de reais de sistema, isso é o que eu chamo de crime não tipificado. Então, é uma frase que eu estou usando para tentar chocar mesmo todos nós. Isso é um crime não tipificado. Uma instituição como o SEBRAE Nacional, eu não estou falando, Vitor, do sistema SEBRAE não, Exílio. Estou falando só do SEBRAE Nacional. Contratou 765 milhões de reais na última década. Isso é um crime não tipificado. Porque terceirizar a inteligência dessa instituição. Eu, como diretor atual, fui pegar a informação e solicitar a informação, que a resposta me foi dada assim, não, diretor, tem que pedir à empresa privada X, porque é ela que tem o dado. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. E eu vou dizer sempre, nós não temos objetivo nenhum de aqui condenar o passado. Zero. Mas nós não vamos fugir de olhar para a realidade. Isso não há no mundo quem me faça fugir. E a realidade é essa, porque é o que o número está dizendo. Os sistemas são precários, e eles são centenas, conforme eu falei, 495 foi levantado nesse nosso trabalho, Gava. Então, isso literalmente não pode acontecer, certo? E aí, eu não me lembro aqui exatamente, a Vilmara, que perguntou sobre a questão das decisões, né, como é que elas serão, né? E aí, eu vou responder você mais com a resposta da ação do que com a palavra, porque foi outra coisa que eu aprendi na vida, é prestar mais atenção no que as pessoas fazem do que o que as pessoas dizem. Se são convergentes, ótimo, maravilha. Mas se não for, fique com o que elas fazem e não acredite no que elas dizem. Ok? Então, o nosso caminhar vai ser sempre, tá certo? No sentido de decidir tudo de modo em conjunto, como nós fizemos nessas reuniões com todos os grupos de trabalho, por uma razão muito simples. Isso aqui é um sistema. É um sistema que tem que ser integrado. Ele tem que agir em rede, de modo sistêmico, onde a base, onde os SEBRAEs estaduais, que conhecem a realidade de cada um dos seus respectivos público-alvos naquele estado, e que tem que passar para o nacional as diretrizes. O SEBRAE Nacional tem que ser esse grande aglutinador, certo? Esse grande, vamos dizer assim, motivador de que todos possam contribuir. É muito simples, só quem pode complicar somos nós. Certo? A grande ameaça do SEBRAE, a gente tem que prestar muita atenção, porque muitas vezes ela não está do lado de fora.
Ok? Então, se eu e o Gava, a gente, por alguma razão estúpida minha ou estúpida dele, tá certo? A gente não gerar um entendimento, isso aí não é uma ameaça externa. Isso é uma fraqueza, uma fragilidade interna nossa, que nós somos incompetentes de nos entendermos para o bem de uma instituição. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Então, é assim que eu penso, é assim que nós vamos trabalhar, envolvendo todo mundo, envolvendo, acima de tudo, quem executa. Que, no caso, tá certo, são o quê? Os 3 diretores de cada um dos estados, tá certo? Os gerentes, toda a equipe. Essas são as pessoas que devem decidir, e não a gente chamar um consultor iluminado que vem do Japão, da Coreia, da Europa, ou seja lá de onde for, e vem com uma vara mágica e dizer, agora vai ser assim a fórmula, blim. Isso não existe. Aí o cara vai embora, no dia seguinte leva rios de dinheiro no bolso do Sebrae, leva rios de dinheiro do Sebrae no bolso dele, ou dela, e vai embora, e a gente que fica para executar. E a execução é que faz a diferença. O grande quê da questão é na implementação, é no dia a dia, é no cara que se acorda, vai para lá e que vai implementar aquela ação. Por isso que o que fazer tem necessariamente ser debatido com quem vai fazer. Não pode ser diferente. Ok? Bom, então é assim que eu penso, simples dessa maneira. Obviamente tinha muito mais coisas para falar. A Juliana perguntou sobre o papel do Sebrae, a CEPEC e os municípios. Eu entendo que o Sebrae deve ser um braço de articulação, tá certo? Em alinhamento com as políticas do governo federal, porque a gente deve focar em tudo que seja bom, certo? Para os micro e pequenos empresários desse país. E a gente tem, como eu falei aqui, deu exemplo interno, meio do Gava, e isso deve ser com todas as outras instituições. Cada instituição tem o seu papel. E a gente fortalecer ou fazer ação em conjunta com uma outra instituição, a gente não está enfraquecendo o Sebrae, muito pelo contrário. Nós estamos nos fortalecendo reciprocamente. Então, para mim, deve ser o alinhamento pleno, certo? Eu estou, nesse momento, como diretor do Sebrae, tá certo? Tendo sido indicado pelo Ministério da Economia, via Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, especificamente o secretário especial Carlos da Costa, né? E nós estamos lá para poder tentar, juntamente com o presidente Meles, que é o nosso líder e o nosso guia maior, e juntamente com o Bruno, tá certo, a gente poder fazer todo esse equacionamento. Eu entendo que isso seja a nossa obrigação. A Bianca perguntou sobre venda de produtos. Dentro dessas liberações que eu mencionei, uma delas está colocado lá para a gente poder criar uma unidade nos estados, que ainda não está deliberado esse assunto específico, mas está lá para poder a gente fazer a contabilidade total ao final do dia de hoje. Mas no Sebrae Nacional, isso já está definido, nós vamos criar uma unidade de captação de recursos e novos negócios, como se fosse uma grande área comercial da instituição, certo? Esse é o caminho que a gente está indo, certo? Porque a gente tem necessariamente que olhar para o mercado. A gente tem que olhar para o mercado, Vitor. A gente tem que buscar, Júlio, a gente ter formas outras de poder financiar esse sistema. O sistema Sebrae, no ano passado, tá certo, gerou mais de 200 milhões de receita própria no Brasil inteiro. A gente tem que ampliar isso, mas ampliar bastante mesmo, tá? no meu entender. Bom, o Rogério falou aqui da questão do online, falou do benchmark, então sempre será online, já falei isso. A Maria perguntou sobre a reforma da Previdência, eu acho extremamente positiva, mais do que positiva, eu acho necessária, eu acho mandatória, não só a da Previdência, mas também a administrativa, certo? E também a tributária. Ok? O Afonso falou da política liberal, eu entendo que seja muito bem-vinda. E o Agnaldo falou dos 81 mais 3. Aliás, dos 81, eu quero só lembrar você que tem mais 3. Então, são 81 senadores, você falou brincando, que é o mesmo número de 3 senadores por estado, mas é como se fossem 28 estados, né? Porque tem também os três diretores do Nacional, que estão juntos com os demais 81 diretores do Sebrae UFs. Bom, eu acho assim, acho que de maneira rápida e diante as demais agendas que a gente tem, acho que era isso. Isso aqui é um primeiro momento, ele não se esgota aqui, muito pelo contrário. A gente começa. Eu quero que vocês possam passar, viu, Gava, Vitor e Júlio, o que vocês tiverem mais de percepções, tá certo? Por favor, nos passem. Né? Eu pedi lá para o pessoal no Espírito Santo, que foi a nossa última estada, tá certo? O Pedro Rigo fez, na sequência, uma reunião com todos eles, pegando sugestões de aperfeiçoamentos de outras pautas, tá certo? Que a gente ainda não tivesse identificado, para além dessas 23 deliberações. Então, isso aqui não é um fim, muito pelo contrário. Isso aqui é o início.
E a gente está colocando dentro desse início essa questão dessa nova cultura para a gente poder ter cada vez mais essa interface com todos os membros do SEBRAE. Quero agradecer ao pessoal que está nos assistindo via videoconferência. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela atenção. E, dentro desse contexto, eu encerro dizendo que a gente está aqui, né, dentro dessa grande linha que o presidente Carlos Melles nos passou, que é de todos nós podermos construir o SEBRAE que o Brasil precisa. E eu acrescento que, para além de construir o SEBRAE que o Brasil precisa, nós temos que construir o SEBRAE que o público-alvo do SEBRAE, a razão de existir do SEBRAE, merece, e que é nossa obrigação, efetivamente, fazê-lo. E eu tenho certeza que, juntos, nós, com certeza, conseguiremos chegar nesse objetivo. Vitor, muito obrigado. Ercílio, muito obrigado. Gava, Júlio, Guto, muito obrigado. Uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado, pessoal, a todos. Muito obrigado. Muito bem. Eu vou passar para o Vitor, então, para fazer o encerramento, para continuar, né, já agradecendo o Eduardo, o Guto, né, o seu Ercílio, a todos que colaboraram aí com as perguntas e passaram as suas inquietações para o Eduardo e a sua equipe. Ok, Vitor? Tudo bem, Gava? Bom, eu queria agradecer o Eduardo, agradecer a todos aqui, e eu saí rapidinho aqui, eu tinha que gravar um vídeo, e o computador ligado lá, eu vi que vocês fizeram um monte de perguntas depois que eu saí. Então, na próxima, eu vou sair antes, né, que daí as perguntas vêm. Estou brincando. Gente, eu queria fazer um complemento aqui da maneira que o Eduardo tem trabalhado isso nos estados. Essa maneira de vir ouvir e, principalmente, de estar tratando assuntos tão polêmicos, assuntos complicados, que todos vocês sabem que a gente já tratou isso outras vezes, ou melhor, vou mudar o termo, que foi tentado tratar outras vezes, e nunca foi feito dessa maneira clara. Quando ele fala esses números de investimento em sistemas, né, quantidade de sistemas que o SEBRAE Nacional tem e que o sistema SEBRAE tem e quanto foi investido, a gente já falou sobre isso outras vezes, mas, assim, se falava, mas não tinha ninguém que ouvia. E agora está ao contrário. Agora vocês estão falando. Isso, para nós, é muito bom ouvir isso, porque a gente percebe que tem uma intenção, de fato, de resolver essas coisas. A gente fala muito que o sistema SEBRAE, você já me ouviu falar isso e eu vou repetir, o sistema SEBRAE tem muita coisa boa nos 27 estados e no SEBRAE Nacional. Então, vamos colocar assim, nas 28 unidades. Tem muita coisa boa, só que tem muita gente reinventando o que já tem. Nós não temos um levantamento de tudo que tem no sistema SEBRAE. Nós precisamos ter isso. Nós não precisamos estar inventando coisas aqui no Paraná, que aqui em Santa Catarina já tem. Não precisamos inventar que tem aqui em São Paulo, ou que tem lá em Roraima, que tem em Rondônia. Não são só os estados grandes que tem. E eu dou exemplo porque eu tive em Rondônia o ano passado, em novembro. Eles vieram aqui ver como que a gente fazia o BI nosso, de acompanhamento. Aí eles vieram aqui conhecer. E eu fui para lá em novembro e voltei e falei para o Agnaldo, você vai lá ver o que eles estão fazendo, que eles aprenderam e melhoraram muito a maneira que nós estávamos fazendo aqui. Eu falei, vai lá ver o que eles estão fazendo. Porque esse que é o grande ganho que você tem no sistema, é você conhecer o que todo mundo está fazendo. Então, quando você abre para que as pessoas façam os comentários e façam as perguntas, você está mostrando que existe esse interesse de fato de que o sistema seja um só, como o Melles fala, o SEBRAE em rede, né, para a gente trabalhar junto. Então, eu queria agradecer a todos, o pessoal que está aqui. Nós estamos, essa semana, é uma semana cheia, nós temos reunião gerencial quarta e quinta, todos os nossos gerentes daqui do interior estarão aqui em Curitiba. Sexta e sábado nós temos o Conecta aqui, um evento, né, o SEBRAE todo vai estar cheio, todos estão com a agenda lotada, fora todas as outras ações que nós temos para fazer, só trazendo aí
os grandes eventos essa semana, fora tudo que está acontecendo, o pessoal dos nossos escritórios e os daqui de Curitiba que estão assistindo por vídeo também, porque eu saí antes e eu vi que o pessoal está assistindo, né? Então, isso é muito bom, estão acompanhando. Obrigado a todos que acompanharam, a equipe toda do Nacional que está aqui. Nós temos mais uma agenda agora lotada, né? Com várias apresentações, aí até amanhã, com a participação dos gerentes aqui, a gente poder estar discutindo. Então, obrigado a todos, uma boa semana, né? E a notícia que o Piana deu é assim, não foi fácil, Eduardo, o debate hoje de manhã lá. Então, o Gava vai mandar e-mail para todo mundo depois, falando do dissídio, né, que foi aprovado hoje. É o Gava, porque é da área dele esse negócio. Gestão de pessoas é com o Gava. Né, brincando, é todos nós, mas é como está ligado direto, todo ano a gente faz isso. Foi aprovado hoje. E que bom, né, que foi aprovado, porque aí a gente pode dar um certo alívio em relação aí ao INPC do último ano. Então, gente, uma boa semana a todos. Obrigado.